A paz em Cristo a todos, irmãos e irmãs do Núcleo Teológico 723, turma 2, que bênção, que maravilha, sejam todos bem-vindos. Logo após esse anúncio do nosso núcleo, iremos iniciar mais uma aula falando sobre missiologia, tá bom? Fique com Deus, que o Senhor nos ajude, nos dê graça nesta aula tão preciosa que é a Palavra de Deus. Vamos cantar juntos os livros da Bíblia. Vamos cantar juntos os livros da Bíblia. 39 livros são, e no Velho Testamento estão. 39 livros são, e no Velho Testamento estão. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vamos cantar agora os outros livros da Bíblia. Vamos cantar agora os outros livros da Bíblia. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. 27 livros são, e no Novo Testamento estão. Bom, meus amigos, minhas irmãs em Cristo Jesus, eis aí a apresentação do nosso curso teológico, nosso núcleo, o ministério, onde abriu as portas para nós implantarmos esse curso teológico. Esse curso teológico, o IBAD, é muito conhecido, tá? O curso é o curso médio em teologia. Se vocês quiserem saber as maiores informações, vocês acompanhem conosco aí nas mídias sociais, e a maioria das aulas são gravadas online para vocês ter maior acesso ao conteúdo, e as aulas são todas às terças-feiras, das 19h30 às 21h30, tá bom? Eu sou o professor Josivan, seu amigo em Cristo Jesus. Estamos aí nesse estudo da Palavra de Deus. É uma alegria compartilhar a Palavra de Deus com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bom, esse é o livro, tá? Missiologia, a missão da igreja numa perspectiva cristã. Iremos estudar esse mês esse livro de missiologia. Temos 4 unidades, cada unidade 5 lições, tá bom? Então, a unidade 1, a gente já teve terça-feira passada essa aula, está disponível no Facebook, tá? Vocês revejam as aulas, e eu pedi para vocês, cada lição eu peço uma pesquisa, ou peço para vocês interpretarem. Lembra da pirâmide do William? Isso.
as formas de memorização, as formas de aperfeiçoar o conhecimento de vocês, mergulhando vocês mais fundo. Lembra que eu pedi uma pesquisa? Qual é essa pesquisa? É sobre vocês pesquisarem sobre os primeiros missionários que pisaram no solo brasileiro e implantaram trabalhos e fizeram a obra de Deus, tá? Eu falei já para vocês sobre os padres jesuítas, tá? Em 1549 chegaram aqui no Brasil. Falei também em 1555 sobre os holandeses, sobre os calvinistas franceses, chegaram aqui em um navio, fizeram um trabalho. Em 1624, os calvinistas holandeses em Recife. Lembra que o Brasil foi invadido pelos holandeses, que bateram de frente com os portugueses, isso é história. E eles implantaram algumas igrejas. Em 1624. Inclusive o formato da cidade de Recife, tá? Curioso. Por que vocês acham que Recife tem esse formato? Até graças aos holandeses, tá? Aí vamos passar um pouquinho mais para frente. 1855, o irmão Robert, ele missionário, veio aqui no Rio de Janeiro, ele implantou a primeira escola bíblica aqui no solo brasileiro, tá? Foi uma bênção. Em 1910 é que chega só os missionários das Assembleias de Deus. Então por que a maioria dos irmãos só lembra do Nielberg e Gunnar Wing? Porque não conhece a história, não conhece a sua própria história. Então, lembre-se que os primeiros missionários não foi Daniel Berg nem Gunnar Wing, tá? Eu já falei uma porrada aí, um monte. Em 1549 já chegou vários missionários, tá? E os primeiros missionários foram os católicos, os irmãos católicos, que implantaram trabalho entre os índios, tá? Então, tema de pesquisa, vocês me pesquisam, aprofunde o tema, vocês me falem o trabalho, a obra que eles fizeram, se foi difícil, se foi fácil, tá bom? É tema para enriquecer nossas aulas, tá bom? A parte 2, a lição 2, o aprendizado em missões através da Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é um manual de instrução, é como o manual do fabricante, né? Então, 2.1, o Evangelho norteador no trabalho missionário, tá? Então, nessa lição, o livro de vocês vai abordar sobre o amor, sobre a compaixão, sobre a presença do Espírito de Deus e as estratégias missionárias e a preparação de obreiros e alguns exemplos de alguns obreiros. Você vê 6 tópicos aí, tá? Eu vou comentar rapidamente o amor e a compaixão. Então, a palavra amor no hebraico é a palavra que tem um significado muito profundo, o significado de dar-se, de entregar-se, de demonstração. A palavra amor no grego, na língua grega do Novo Testamento, também tem essa conotação de entrega voluntária, amor incondicional, tá bom? Então, para falar sobre amor, compaixão, responsabilidade de cumprir o ID, o Espírito Santo em missões, estratégias missionárias, preparação de obreiros e exemplos de servos de Jesus da igreja primitiva em missões, a lição 2 vai tratar só sobre isso, tá? Vamos falar primeiro sobre o amor e compaixão. E o livro de vocês vai abordar, pegando um exemplo, lembra que eu falei o título em cima? Aprendizado de missões através da Bíblia. Então, qual é o primeiro missionário, o grande missionário? Jesus, que se fez homem, encarnou, desceu no mesmo nível da gente, falou nossa linguagem. Então, Deus enviou Jesus, Deus enviou seu Filho Jesus. Então, todo doutrina cristã está baseado em Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o fundamento.
Então, o primeiro exemplo de missionário, amor e compaixão, vem do próprio Jesus, tá? Que ele se entregou voluntariamente por nós. Então, só para os irmãos verem que o tamanho do estado do Israel é basicamente o tamanho do estado do Sergipe, nosso Brasil. Tem 250 km. Então, Jesus, ele andou por esse país, basicamente 3 vezes, fez esse percurso, 250 km, 3 vezes, 240, 250, 3 vezes a pé, tá? Durante 3 anos e meio, basicamente. Isso demonstra amor, compaixão, que ele não rejeitava ninguém, ele pregava para todos. Responsabilidade de cumprir o ID, foi dado esse perímetro para Jesus de 250 km e ele cumpriu, tá? Então é uma questão para a gente refletir. O que faria Jesus no nosso lugar? Qual perímetro? A pergunta: qual perímetro foi te dado? Qual perímetro foi te dado para você cumprir? E nós não cumprimos, tá? Essa é a primeira reflexão. Nesse texto aí do livro de vocês tem um tema polêmico também. João 14, o versículo vocês procuram, tá bom? É um tema para pesquisa. Lembra que cada capítulo eu peço para vocês pesquisarem uma coisa. E no capítulo 14 tem um versículo que fala assim: que aquele que cresce em Jesus faria as mesmas obras do que ele, faria até maiores. Espera aí. Que obras são essas e que maiores são essas? Vocês interpretem. Tá? Você faria milagres maiores do que Jesus? Tá? Já vou falando que a palavra obra aí no original não tem a ver com milagres, tá? O contexto de João 14, vocês fazem uma exegese do texto e interpretam, na verdade, obras aí é a pregação do evangelho. Quando Jesus fala que a gente faria obras maiores do que ele, é no sentido de pregação do evangelho, com maior ampliedade, com maior tempo, tá? Então vocês interpretam esse texto que tem a ver com Jesus. Então, aí a pregação do evangelho. Amor e compaixão. Tá? Jesus comenta o perímetro que foi dado para ele, e é bom lembrar que ele fez isso como um homem, tá bom? Amor e compaixão. E o livro de vocês vai mencionar também que nós... Lembra que eu falei? O que é missão? É a implantação do reino de Deus neste mundo. O que é fazer missões? É a gente fazer parte da construção desse reino. Propagar esse reino. Ser instrumento desse reino. E naturalmente tem o reino dos homens e o reino das trevas. Então esses dois reinos irão fará a guerra ao reino de Deus. Então naturalmente a pregação do evangelho é a implantação desse reino. Haverá guerra, haverá perseguição. Então as pessoas irão te perseguir, as pessoas irão te decepcionar, as pessoas te irão odiar. Então uma das características do primeiro missionário é amor e compaixão. A gente precisa entender que as pessoas que irão ser nossa inimiga, na verdade é porque o diabo está na vida delas, é porque elas estão em trevas, elas fazem parte do outro reino. E a pregação do evangelho justamente tira essas pessoas, como Paulo diz em Colossenses, transpassa do reino das trevas para o reino da luz. Então, só uma pessoa que tem amor e compaixão vai entender a questão de missões. É por isso que eu vou frisando bastante. Também na lição 2 vai falar sobre o Espírito Santo e missões. O Senhor Jesus cumpriu esse perímetro, subiu ao céu, ressuscitou, claro, e mandou o Espírito Santo, o substituto para a igreja, o governo do Espírito Santo, que é muito forte. Por isso que o Espírito Santo, o Senhor Jesus vai falar que ele só cumpriria a missão através do Espírito, pelo meio do Espírito. E as estratégias missionárias. Também outro tópico dessa lição. As estratégias missionárias como que o Espírito de Deus, governando a igreja, vai orientar a igreja na implantação desse reino. Como implantar. Então a preparação de obreiros, também a gente pode ver os diáconos aí de Atos 6, nós vamos ver os presbíteros, nós vamos ver os missionários, a elite, como que era feita, como que o Espírito Santo levantava esses irmãos, essas irmãs, entendeu? Então, por aí vocês vão vendo que o trabalho de missões é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, tá? E alguns exemplos de servos de Jesus da igreja primitiva, tá? Em missões, a gente vai ver vários exemplos, só lembrando que a igreja primitiva ela cresceu muito, por nomes de alguns irmãos que nós nem sabemos o nome, tá?
Então vamos para frente, tá? 2.2. O alcance mundial da obra missionária, tá? O Senhor Jesus vai dar as dicas, Atos 1:8. Jesus vai falar que a política na igreja primitiva tinha que ter, tá? Tinha que ter política na igreja primitiva. E qual política? O que é política? É uma forma de governo. E Jesus vai falar que a forma de governo da igreja primitiva era qual política? Esquerda ou direita? Nenhum dos dois. Era do céu, era do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo. Por quase 40 vezes nós vamos ver o Espírito falar dessa forma. E disse o Espírito da igreja. E a igreja triunfava porque o Espírito, o próprio Jesus disse que ele só alcançaria a missão mundial através do Espírito. E Atos 2 demonstra isso, que o Espírito Santo veio sobre a igreja e a igreja se expandiu, tá bom? Vamos passar para frente. Então, tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam acompanhando de forma atenciosa. Agora vamos para a lição número 3, a introdução da lição número 3. O que é missão? Mais uma vez repetindo, o que é missão? É a implantação do reino de Deus neste mundo. Quem faz missão é quem se submete a esse reino e vira um instrumento de construção, de aperfeiçoamento e expansão desse reino. Aonde fazer missões? Aonde fazer missões? Neste mundo, aonde tiver um perdido, aonde tiver o império das trevas, aonde tiver o império dos homens, tá? Onde tiver a igreja de Cristo é onde que é feito missões, tá bom? Então, missões nos séculos 100 anos, tá? Do século 1 ao 10. 1000 anos de história. Então, eu só quero resumir, eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Um mapa de 6 minutos mostrando a expansão do cristianismo século por século. Só lembrando, 1000 anos é muita história. Não há registros de século por século de toda a plenitude da obra que foi feita. Não há. Tá? Nós temos alguns historiadores da igreja, os pais da igreja. Nós temos o Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja. Nós temos alguns pais da igreja que relatam algumas coisas. Tem também muitas lendas, muitas coisas que não podemos confiar, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem do século 1 ao século 10, tem que ter um mapa em mente. Vocês vão ver país por país como que cresceu o cristianismo e algumas outras religiões. Essa parte branca é o cristianismo. A parte vermelha é onde está o Império Romano. Olha como que vai começar do início para vocês verem. Tá bom? Vermelho é o Império Romano. Branco é onde começa surge o cristianismo lá em Israel, lá. Palestina, lembra? Aqui em cima, onde está como relógio, AD, depois de Cristo, ó, 160, primeiro século, segundo século. Vocês vão vendo o cronograma, o reloginho em cima passando e embaixo onde vai avançando. Cada localidade dessa, só por curiosidade, vocês pegam o mapa mundi aí e vocês vão ver que área do mundo é, tá? Olha só, em cima o século, tá? Branco é cristianismo, vermelho é Império Romano. Olha como século por século dá uma avançada, depois dá uma recuada, dá uma avançada, dá uma recuada. O livro de vocês vai falar século por século. Por quê? Alguns nomes que é desconhecido de vocês, porque o mapa mundial hoje é outros nomes, né?
Aí, ó, sexto século, o Islã, viu onde começou? Olha o avanço do Islã, do islamismo. Olha onde eles vão. Tudo que tá de verde é o avanço do Islã. Em cima, ó, é a data, é o século. Olha o branco, vocês vê? Do lado direito aqui, ó, avançando, vocês vê, ó, o avanço do cristianismo. Recua. A Idade Média, agora a Alta Idade Média. Recuou demais. Período feudal, feudalismo. Quase, ó, vai crescendo, ó. Vai crescendo, vai crescendo. Agora 1000 depois de Cristo já vai, ó. Vai crescendo. Aqui é o tempo das cruzadas, tá, pessoal? Das cruzadas, as famosas cruzadas. Ó, os mongóis aqui em roxo, ó. Olha como que foi terrível, ó. Minou o cristianismo. Só por curiosidade, pesquisa aí o que é mongóis, tá? As religiões desses povos. Olha aí como foi. Depois foi surgindo o cristianismo de novo. Foi, ó, vai diminuindo. Olha aí. Vocês estão conseguindo ver onde que tá o Brasil aí, ó? Tá perto, o Brasil tá perto de ser achado, ó, 1422. Embaixo tá perto do Brasil ser descoberto já, achado. Vai surgir, calma aí. Vocês veem quanta história, quanto tempo. A Península Ibérica tá aqui, ó, tá próximo. Tudo verde, tudo islamismo. Se os reis de Portugal, se os reis da Península Ibérica não tivessem expulsado os muçulmanos, eles teriam adentrado ao Brasil e teriam expandido o império o reino deles. Mas eles foram expulsos. Olha como que vai. Olha o cristianismo, olha o branco, você vê? Pesquisa aí no mapa mundial onde ficam essas áreas, para vocês vão ficar surpresos. Já estamos em 1800. Estamos perto da segunda. Estamos próximo da Primeira Guerra Mundial, 1914. Só lembrando, tá? Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vai surgir no século XX grandes avivamentos nas missões, vai chacoalhar o mundo, grandes avivamentos. Rua Azusa, lembra? Aí, ó. Comunismo, vermelho aí, ó. Tudo comunismo, ó, os locais que acabou, você vê? Acabou em 1900, ó. Bom, pessoal, vocês viram esse vídeo muito interessante, de onde começa a expansão do cristianismo, Jerusalém. Então, 3.1, livro de vocês, Missões do século I. Então, vamos falar um pouquinho do século I, 100 anos. O desenvolvimento do cristianismo do primeiro século. Bom, pessoal, o desenvolvimento do cristianismo do primeiro século, até a era cristã 33, é o Senhor Jesus. Lembra que eu falei do perímetro 250 km, que Jesus caminhou 3 vezes pregando as cidades? Jesus é o líder, o fundador do cristianismo. E ele vai fazer uma elite, vai fazer uns obreiros, vai levantar obreiros. Lembra que eu falei que a missões é implantar o reino de Deus nessa terra? Bom, foi isso que o Senhor Jesus fez, com 12 homens. Esses 12 homens
sozinhos não ia conseguir, então Jesus treinou eles. E Jesus falou que veria alguém para substituir ele, que era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio, encheu esses 12 homens, e esses 12 homens começaram por Jerusalém. Atos 2 diz que o Espírito desceu sobre todos eles, e eles foram cheios. As pessoas que estavam em Jerusalém, de várias nações, creram em Jesus e se expandiram para o mundo. Bom, muito bem. Então, essa primeira etapa da igreja, Jesus sobe, o Espírito Santo desce e a igreja se expande. Demorou um pouquinho, pessoal, porque não foi automático, porque os judeus de Jerusalém receberam o Espírito Santo e eles queriam ficar de boa na igreja, sem fazer a obra, porque eles acreditavam que só quem era salvo só eram os judeus, os eleitos. E o Senhor Jesus precisou permitir perseguição, Atos 8, para eles saírem. O próprio Jesus mandou Pedro na casa de Cornélio. Cornélio resistiu a ir na casa de Cornélio. Então, a igreja primitiva teve que aprender a fazer missões, mesmo recebendo o Espírito Santo, mesmo sendo cheio da graça, resistiu muito ainda. Mas aí a gente vê o governo do Espírito Santo no primeiro século da igreja, movendo a expansão da igreja, as viagens missionárias, capítulo 13 de Atos, Deus, pelo Espírito Santo, falando, separa Paulo, separa Bernabé, para a obra que eu tenho chamado. Então, Paulo vai fazer as 3 viagens missionárias, mas na verdade foram 4 viagens missionárias, tá? Nas cartas Paulo a gente vai aprender sobre isso. E depois os apóstolos, a grande maioria, vai ser martirizado em vários países aí espalhado pelo mundo, pregando o evangelho, tá? Então, o primeiro século se resume a isso. Pouca resistência, né? Uma outra perseguição, a maior delas foi a de Nero, em 64, 65, que culminou com a morte do Pedro e do Paulo, um ano de diferença, tá? A expansão da fé cristã no século II, né? Aqui a igreja do Senhor Jesus continua em crescimento acelerado, aqui por Damasco, Iedessa, a Mesopotâmia. Aqui os apóstolos já tinham morrido, a maioria deles, todos, né? Claro. Depois alcança a Arábia, agora tem os pais da igreja, os discípulos desses apóstolos. Já não expressavam o mesmo nível de cristianismo. Petra, Bizã, aqui na África, entrando por Alexandria, Cartago, através de Antioquia, chegar à Armênia, Punta Betina, mais tarde chegar à Espanha, Galias e Grã-Bretanha. Aquele mapinha que eu falei para vocês, o cristianismo tem hora que ele sobe, vocês olham em cima e vão ver que tempo que é, que século que é. Tem hora que ele diminui. Aqui é um mapa que também ajuda, né, a expansão do cristianismo do século I ao IV. Então aqui também vai mostrar para vocês, olha aqui, ó, o berço do cristianismo, está aqui, ó, Jerusalém, está em azul. Regiões cristãs do século I, está em verde, ó. Vocês veem como o século I, 100 anos com os apóstolos, a maioria Ásia Menor, Grécia, com as viagens do apóstolo Paulo, eles ficaram nesse período aqui verde, ó, só. E Roma, ninguém sabe quem fundou a Roma, por exemplo, a igreja de Roma. Provavelmente alguém de Atos 2, tá? Que estava naquela festa. Em amarelo, regiões cristãs do segundo século. Olha só, no segundo século aqui que os pais apostólicos, os apóstolos já tinham morrido, e agora eram os filhos da fé desses apóstolos. Olha para onde vai a Armênia, e tá aqui, ó. Você vê, já no segundo século, Gália, Espanha. Aqui está em cruzinha, uma cruzinha preta, os bispos, as sedes, digamos assim, as sedes, né? Aqui tá. E aqui em amarelo embaixo é os pontos limite do Império Romano do século IV. Olha só, o limite do Império Romano, tá? É bom lembrar porque no quinto século esse império aqui vai cair, tá? E essas barreiras vão ser derribadas e vai vir nações germânicas aqui, tá? Os bárbaros vão invadir e alguns deles vão se converter ao cristianismo, vai variar aqui, vai ser fragmentado e algumas nações da Europa vai surgir a partir daqui, tá? Do quinto século, tá? Mas continuemos aqui, vamos lá. O crescimento do cristianismo no terceiro século, a expansão do cristianismo no quarto século,
Já falei aqui, né? Durante o terceiro século, o cristianismo se espalhou tanto que chegou a atravessar as fronteiras do Império Romano, aquelas fronteiras que eu mostrei para vocês, tá? Chegou até a Etiópia, Pária, Irlanda, Índia e China. Olha só, tá? Mas com muita perseguição. Agora, a partir do quarto século, vai ter uma mudança gigantesca. Então, vocês priorizem essas coisas aí. 3, 4. A expansão do cristianismo no quarto século. O cristianismo, a partir do quarto século, vai tomando outros rumos da história. Antes perseguidos, humilhados, pesados, sofreram 2 perseguições, porém, quando chega a época do imperador, na verdade, até aqui foram 10 perseguições, tá? O autor colocou 2, mas foram 10. Então, aqui o Teodósio, o imperador Teodósio, tá? No quarto século, ele vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E esse imperador não só vai fazer isso, mas ele vai condenar todas, lembrando que a religião romana era politeísta, então vários deuses. Então aqui ele vai fixar a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Então o cristianismo vai ganhar status, vai ser bonito ser cristão agora, não vai ter mais perseguição, e vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir, vai ter ideologias, vai dar uma misturada a igreja com o Estado aqui, tá? E depois aqui vai vir o Constantino, já não, né? Não... Então assim, houve uma grande expansão. 3.5. Missões cristãs no quinto século, tá? Então o destaque desse momento é a expansão do cristianismo são a Islândia, a Alemanha, a Armênia, a evangelização do Oriente Médio e países da Ásia Extrema, a evangelização do norte da África e de toda a Ásia Central. Então aqui o Império Romano vai cair, tá? Vai vir algumas nações bárbaras, que os romanos chamavam bárbaras, não civilizadas, e algumas dessas nações vão se converter ao cristianismo e outras vai fazer uma misturada, tá? 3.6. Algo missionário no sexto século. A evangelização da Escócia por Santo Columba, irlandês de linhagem nobre, com vasto conhecimento e muito talento. Primeiramente, começou na sua própria terra, evangelizando, fundando mosteiros e escolas e igrejas. Tá? Houve uma grande fundação de mosteiros nesta época. Muitas pessoas que estavam descontentes com a postura da igreja fundaram mosteiros, saíram para fora. E aqui vai começar a expansão no sexto século dos muçulmanos, aquela parte verde que vai se crescendo, tomando forma no mundo, tá? Então, bom vocês lembrarem. 3.7 no livro de vocês. Expansão do cristianismo no sétimo século. Desse período destaca a conversão do rei de Norúmbia, Inglaterra, a conversão do rei Oswaldo, missões na China, missões no sul da França e no norte da Itália, entre os lombardos. A igreja romana estabelecia na Inglaterra conversão dos Países Baixos, tá? E por aí vai. 3.8. Missões cristãs no oitavo século. Aqui já é a alta idade média. A idade média dividida em baixa e alta idade média, tá? Bonifácio e suas missões na Alemanha, Holanda, monges irlandeses e ingleses levaram o cristianismo à Alemanha. Olha só, bem antes de Lutero, hein? 3.9. Missões no século IX. Conversão do rei Aurodo da Dinamarca. A dinamarquesa foi o primeiro país escandinavo a receber o evangelho, como resultado do trabalho esforçado do monge francês. Tá? 3.10. Expansão do cristianismo no século X. Conversão da Noruega. O evangelho chegou através de um rei norueguês que, quando jovem, estudou na Inglaterra. Olha só, vê? E aqui a gente acaba 1000 anos, tá? E vamos agora para 1100. Missões no século XI ao século XIX. O trabalho missionário avança pelos séculos, plantado e colhendo vidas para a seara de Deus. A história nos revela que em todos esses momentos ocorreram dificuldades de todos os tipos, seja doutrinária, política, idealística ou religiosa. 4.1. O desenvolvimento do cristianismo no século XI ao XII. Aqui vai começar as cruzadas, tá? No século XII. A expressão da religião cristã continua em várias partes do mundo, vão sendo conquistados e o evangelho sendo anunciado. É uma boa dica para vocês. Assista o filme As Cruzadas, tá? Aqui no capítulo 4 eu vou pedir para vocês assistirem o filme As Cruzadas, que vocês vão entender basicamente cada cruzada, cada papa que mandava essas cruzadas, tá? A maioria das cruzadas foram falhas, raro,
tá? Vocês vão entender muita coisa nesse período aqui, tá bom? As cruzadas. 4.2. Missões do século 13 ao... Tá se aproximando aqui do século 13 para o século 14, vai ter a peste negra, tá? Nós estamos vivendo uma época do coronavírus aí, mas no 14º século, 1400, vocês vão ver a peste negra que varreu, matou basicamente quase a metade da Europa. Então, a peste bubônica, né? Então, missões na África, missões na China, missões na Indonésia, missões na Índia, missões no Canadá, missões no Japão, missões nas Filipinas, missões na Indochina, missões na ilha de diversos lugares, missões no Novo Mundo, tá? É América aqui, o Novo Mundo, tá? Capítulo 4 ainda, 4.3, missões protestantes na Europa, 1600 a 1800. A igreja centralizou esforços, só lembrando, a Europa, onde que surge a Europa? Onde o Império Romano do Ocidente desfarela, cai, tá? A maioria das nações da Europa é o Império Romano do Ocidente. Missões dinamarquesa, aqui é 1680, missões dos morávios do mundo, tem um avivamento dos morávios, despertar do evangelho para missões, século XIX, o grande século de missões. Missões no século XX, tá? O século XX pode ser considerado um divisor de águas, o ponto-chave para a expansão do cristianismo no mundo. O trabalho missionário do contexto do século XX. O marco do fim do grande século missionário. O século XIX foi a primeira grande guerra mundial em 1914. O resultado das duas grandes guerras a obra missionária. Tá? Missões no século XX. Principais fatores que influenciaram a obra missionária. O pentecostalismo ganha força, se fortalece e passa a ser o grande diferencial para o avanço missionário no mundo. Surgimento do Conselho Mundial de Igrejas, mulheres ganham espaço importante para as missões. O movimento estudantil dos Estados Unidos levou muitos jovens a se entregar ao trabalho de evangelização mundial. Tá? Então tem aqui outras capítulo 5, missões no século 20. Dentre as muitas iniciativas missionárias, surge naquele contexto obreiros que se dispunham a ir para o campo sem garantia de sustento financeiro, somente pela fé. A crença de muitos de que Jesus viria nesse século, pois ele antecedia o milênio. O surgimento de várias denominações e igrejas sendo inauguradas marca esse século e também contribui para o avanço da obra. Então são algumas coisas, alguns elementos que fez o diferenciar no século XX, tá? Então, uma coisa para vocês pesquisarem também, por que teve sucesso as missões do século XX, tá? 5.3. A expansão missionária na América Latina. A história nos revela como o cristianismo chegou ao continente latino. Os países da Europa empreenderam esforços na conquista de novas terras. Com isso, o novo continente foi descoberto. Cristóvão Colombo, 1492, descobriu a América. Legal. Então vamos aqui e eu finalizo aqui, tá? Pedindo para vocês fazerem essa reflexão. Por que as missões do século XIX para o século XX tiveram sucesso? Sucesso e o avanço do cristianismo, tá? Por surgir muitas igrejas, inclusive as que a gente congrega aí, a maioria surgiu no século XX, tá bom? Fique com Deus e reflita. E aí a gente acaba a lição, a unidade 1 e as suas 5 lições, tá bom? Fique com Deus e até mais. Iniciar da oração.